Salmo 18, a partir do versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Deles saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus, desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas flamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfogar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Louvado e engrandecido seja Deus. Nós estamos trabalhando, irmãos, no Salmo 18, pensando no seguinte tema: Deus, o nosso libertador. E no nosso último encontro, nós tentamos responder a seguinte pergunta: por que Deus permite as provações? Porque Deus permite que, de fato, os seus filhos sofram e passem pelos chamados desertos da vida. E aqui, irmãos, dentro dessa pergunta, porque Deus permite as provações, existem aí pelo menos duas ideias que são consideradas absurdas hoje em muitas igrejas ditas evangélicas. E a primeira ideia absurda que está dentro dessa pergunta, porque Deus permite as provações, é a própria ideia de que Deus de fato possa permitir que provações aconteçam na vida dos seus filhos, que o sofrimento bata a nossa porta. Irmãos, em alguns lugares, e isso aqui, irmãos, é muito complicado de ser trabalhado. Não é apenas porque as pessoas não têm costume de ouvir isso, é que para elas essa é uma ideia muito distante, que parece, na cabeça dela, de acordo com a cosmovisão que elas têm, parece que uma ideia desse tipo contradiz aquilo que elas têm aprendido domingo após domingo, ou pregação após pregação. Imagina-se, por exemplo, que Deus é amor, e Deus de fato é amor. E por isso, aquele cristão que tem uma vida com uma prática frequente de oração, um cristão que é assíduo nos trabalhos da igreja, um cristão que leva a sério as suas práticas devocionais, lendo a Bíblia, meditando na palavra, praticando a palavra, um cristão que está envolvido na obra do reino de Deus, esse cristão não pode sofrer. E Deus olha para aquilo que esse crente faz e meio que resguarda ele, que blinda ele de todos os reveses e contrariedades da vida. É isso que em muitos lugares tem sido ensinado. Por isso essa primeira ideia de que Deus possa permitir que o crente sofra é um absurdo na cabeça de muitas pessoas, inclusive evangélicas. Mas essa pergunta, irmãos, essa pergunta que nos faz
refletir bastante de fato, né? Porque Deus permite as provações, ela contém uma segunda ideia também absurda. Na verdade, mais absurda ainda. Porque a ideia que está presente nela, a segunda ideia que está presente nela é a seguinte: Deus tem um propósito, né? A pergunta é por que Deus permite, né? Então, Deus tem um propósito em permitir que os seus filhos passem por adversidades. Os irmãos percebem isso? Nessa pergunta, tem de fato essa ideia que Deus tem um propósito para permitir que os seus discípulos, seus filhos passem pelos desertos, pelas tempestades da vida. E aqui, irmãos, é um absurdo, porque em muitos lugares tem sido ensinado que o conforto do crente, que a felicidade do crente, que a prosperidade do crente, é a coisa mais importante que Deus possa fazer em nossas vidas. Então, Deus não poderia ter um motivo ou motivos que justificassem o sofrimento, que a dor chegasse na vida dos seus filhos, porque o conforto do crente, a alegria do crente, o contentamento do crente, é aquilo que de mais importante, de mais relevante, é aquilo que ocupa a maior preocupação e a maior ação de Deus em nossas vidas. E aquilo que eu ensinei para vocês na última quarta-feira é que isso está longe de ser real. Porque Deus, de fato, está infinitamente mais preocupado com o nosso conforto, com a nossa santidade, do que com o nosso conforto. Eu vou cortar isso da gravação. Deus está infinitamente mais preocupado com a nossa santidade do que com o nosso conforto e a nossa alegria. É isso que ocupa a preocupação, e é isso, irmãos, que está onde Deus mais age em direção às nossas vidas. E Deus vai fazer tudo, irmãos, para alcançar esse objetivo. E quando o pastor de vocês está dizendo tudo, é tudo mesmo. Tudo mesmo. Inclusive aquilo que está presente no Salmo de número 18. E nós aprendemos na última quarta-feira. Inclusive a dor. Inclusive as adversidades. Inclusive os desertos. Porque a intenção de Deus, a maior preocupação de Deus, é imprimir o caráter de seu Filho, Jesus Cristo, em nossos corações. Mas perceba que hoje em dia, esse tipo de mensagem é absurda, de fato, é chocante, é estranha, é rara. Hoje a turma mudou os inimigos da igreja. Os inimigos legítimos da igreja, a saber, os nossos inimigos espirituais, a nossa velha natureza. Muitos pregadores mudaram essa lógica, essa ordem daquilo que a igreja precisa combater. Hoje, irmãos, com base em muitos pregadores, em muitas mensagens que nós ouvimos por aí, os inimigos do povo de Deus são aqueles de ordem financeira. Olha, hoje é o dia. Deus vai liberar a chave do apartamento nas suas mãos. Mensagem muito comum, né, irmãos? O pastor de vocês pregasse esse tipo de mensagem aqui, estava abarrotado, viu? De segunda a segunda, isso aqui estava abarrotado. Olha, aquela sua vergonha, e geralmente quando se fala vergonha são dívidas, aquela sua vergonha vai chegar ao fim. Olha, o crente tem que prosperar, e você vai prosperar. Irmãos, são esses os inimigos da igreja, aqueles de ordem financeira? Claro que não, irmãos. A turma mudou a lógica. São inimigos financeiros, também tem aqueles inimigos de ordem emocional. É por isso, irmãos, que o Salmo, a mensagem do Salmo 18, muitos não podem pregar. Muitos pregadores dessa teologia da prosperidade ou desse falso evangelho coach têm que ficar longe do Salmo 18. Não pode chegar perto.
Porque a mensagem desse salmo ela é muito clara, ela é muito diretiva. E não dá, como eles fazem com alguns textos bíblicos, distorcer tão facilmente o sentido desse salmo, para que eles, através das suas distorções, preguem uma mensagem mais palatável para o seu público. Aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que as pessoas precisam ouvir. Então, irmãos, de fato, nós, na última quarta-feira, aprendemos que Deus tem os seus porquês para permitir que nós soframos. Em suma, irmãos, que motivos são esses? Por que Deus nos permite sofrer? Vamos relembrar. Deus nos permite, irmãos, passar pelos desertos da vida, primeiro, para conhecê-lo mais. E em o conhecendo mais, a gente possa amá-lo ainda mais. Por isso que Deus permite que o crente sofra. 2. Deus permite que o crente passe pelas adversidades da vida, para que nós venhamos perceber a nossa pequenez, as nossas limitações e a nossa dependência. E isso nos faça automaticamente buscar ainda mais a presença do nosso Deus. O que Deus permite sofrer? Nós falamos isso na última quarta-feira. Em síntese, para que o crente valorize ou entenda ainda mais o valor da prática da oração. É por isso que Deus nos permite sofrer. Por isso que Deus permite que nós em alguns momentos, passemos pelos desertos da vida. Hoje, irmãos, nós iremos fazer também uma outra pergunta muito absurda. Em muitos lugares, em muitas igrejas. A pergunta que nós iremos fazer hoje é, assim, estranhíssima. A turma não faz esse tipo de pergunta. Que pergunta é essa, pastor? O que acontece quando Deus ordena o sofrimento na vida do crente? Perceba que eu mudei, que o negócio ficou mais sério. Antes a pergunta é quando Deus permite. Agora não. Agora é quando Deus ordena o sofrimento na vida do crente. A pergunta, irmãos, é essa. E o que acontece quando Deus é a tempestade? Quando Deus é o vale que nós estamos atravessando? Quando Deus de fato usa esses meios e usa ativamente sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu povo. Então, irmãos, eu queria meditar com vocês olhando para os versículos que nós acabamos de ler, em cima dessa pergunta. O que acontece quando Deus nos prova? E eu entendo, irmãos, que nós precisamos antes, ou que algum de vocês queiram que eu responda uma pergunta anterior. Antes de chegar nesse ponto, por que Deus ordena o sofrimento, por vezes, e a dor em nossas vidas? Eu imagino que alguns aqui queiram que eu responda uma pergunta antes. Pastor, de fato Deus faz isso? De fato Deus pode ordenar o deserto em nossas vidas? Pastor, de fato Deus pode ordenar a dor sobre a vida dos seus filhos? Eu quero que você olhe novamente para o Salmo 18, com essa sua perguntinha em mente, ok? Eu quero destacar no Salmo 18, inicialmente, uma questão. Veja aí como é que Deus, agindo, abala céus, abala terra, céus e mares. Perceba, nós lemos do versículo 6 até o versículo de número 19. Vamos nos prender a esses versículos, ok? Veja aqui como é que Deus abala, agindo, terra, céus e mares. Veja, por exemplo, em primeiro lugar, Deus abalando a terra através da sua ação. Versículo 7. Tem outros versículos, mas a gente vai escolher aqui alguns versículos-chave. Versículo 7. Então o que, irmãos? Versículo 7. A terra se abalou e vacilaram também os fundamentos dos montes. E se estremeceram, por quê? Porque ele se indignou. Você percebe que a terra se abalou por conta da indignação de Deus, da ação do Senhor? Agora veja aí um outro versículo que prova que Deus abala os céus através da sua ação. Versículo de número 13.
Trovejou então quem? Não, quem trovejou? O Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasa de fogo. O sujeito principal dos dois versículos que eu li para vocês até agora é Deus. Não é diabo, não é Deus. Você percebe aqui? Agora, ok, finalmente veja aí Deus abalando os mares através da sua ação. Versículo de número 15. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Através de quê? Pela tua repreensão, Senhor. Pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Está respondido, irmãos? Se Deus pode ou não, de fato, agir através da tempestade nas nossas vidas? Pastor, em parte. Ok, eu sei que é em parte, tá? E aí eu vou fazer uma nova pergunta. O que acontece? Como é que Deus age quando os nossos inimigos são externos a nós? Quando os nossos inimigos são os outros? Como é que Deus age quando os nossos inimigos estão fora de nós? Como é que Deus age? Eu quero que você olhe novamente para o Salmo de número 18, porque aqui o Espírito Santo vai mostrar exatamente isso. Entenda o seguinte, é a hora que o pastor precisa explicar o texto para vocês, tá certo? O que é que está acontecendo aqui no Salmo de número 18? Versículo 6, Davi, o que é que Davi faz no versículo 6, irmãos? Davi ora. Pastor, tem na minha Bíblia, invoca, é a mesma coisa, irmão. Davi ora, e o que é que Deus faz? Ainda no 6. Deus responde. Certo? E aí, a partir do versículo 7, vai mostrar como é que Deus responde a oração de Davi em meio à sua angústia. Essa é a lógica do Salmo de número 18, até o versículo de número 19. Davi está passando por adversidades, Davi está passando por um momento de dificuldade, Davi está passando por um momento de aflição, ele busca a Deus em oração, ele diz que Deus o ouve, o responde, e aí a partir do 7, vai mostrar Deus agindo em resposta, em socorro na vida do seu servo Davi. Agora perceba algo interessante. Perceba algo interessante a partir do versículo 7. Porque, novamente, Davi vai agora explicar como é que Deus agiu na sua vida, libertando-o. Só que você percebe que Davi não faz referência a nenhum sofrimento que aconteceu na sua vida a partir do versículo 7. O que seria natural, amados irmãos, nós encontrarmos a partir do versículo 7, seguindo a lógica do 6, era mais ou menos o seguinte, coisas muito parecidas com isso aqui. No dia em que eu enfrentei o gigante Golias, o Senhor, muito bondosamente, lhe entregou nas minhas mãos e libertou o seu povo. Né? Davi vai explicar como é que Deus respondeu a sua oração em meio à angústia. Vai explicar como é que Deus o libertou das suas tribulações. Então é esse tipo de coisa que nós esperaríamos encontrar a partir do versículo 7. Ou não, irmãos? Ou o pastor está distante da lógica da coisa? Claro que é, você percebe que era isso que a gente iria esperar. Ou então, coisas do tipo, no dia em que Saul lançou a sua lança na minha direção, Deus muito poderosamente me esquivou das mãos do meu inimigo e me libertou da sua fúria. Não seria isso, irmãos, que nós esperaríamos encontrar a partir do versículo 7? Ou então, no dia que eu tive que enfrentar os meus inimigos, as nações inimigas de Israel, Deus as entregou em nossas mãos. Não seria isso, irmãos, que nós esperaríamos encontrar a partir do versículo 7? Você entendeu onde é que o pastor quer chegar? Mas não é isso que acontece. Você percebe? Não é isso que acontece. Pastor, o que de fato Davi faz a partir do versículo 7?
Porque você entende que nenhuma dessas coisas que ele vai descrever a partir do 7 aconteceu propriamente na sua vida. Não é algo que aconteceu propriamente na vida de Davi, mas Davi as utiliza, e nós precisamos descobrir que coisas são essas que Davi as utiliza, para fazer referência ao seu próprio sofrimento. Ok, irmãos, de fato Davi está fazendo uso de momento-chave na história de Israel. A partir do versículo 7 até o versículo de número 15, muitos estudiosos, prestem atenção nisso, perceberam que Davi faz referência a 3 momentos importantes na história de Israel. E é a ação de Deus, exatamente como Davi as descreve aqui. Davi está olhando para a sua dor, para o seu sofrimento, para a forma em que, como Deus agiu para libertar o seu povo. E agora Davi está olhando para a história de Israel, o sofrimento do povo de Deus, e como Deus, séculos anteriores, havia libertado o seu povo também de forma poderosa. E Davi está usando aquilo que Deus fez no passado, está colocando lado a lado com aquilo que Deus fez com a sua vida no presente. São 3 histórias, irmãos. Os irmãos têm paciência para ouvir as 3 histórias? Amém? O pastor vai tentar ser rápido, ok? Primeira história, a partir do versículo de número 7 até o 11. Isso aqui, se você tiver como escrever, escreva, tá? Primeira história, 7 a 11. A descida do Senhor no Monte Sinai para entregar a lei para Moisés. Vamos ler novamente os versículos 7 a 11, para você perceber que aquilo que Davi diz aqui nesses versículos tem a ver com a história da descida do Senhor no Monte Sinai para entregar a lei do Senhor para Moisés. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, ou fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez o manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Se você ler o relato da descida, né, da entrega das tábuas da lei para Moisés, lá no Monte Sinai, é Êxodo 19. O escritor de Hebreus faz um resumo, lá em Hebreus 12, versículos 18 a 21. Anota esse texto aí. E aí, lá em Hebreus 12, nós vamos encontrar também o que, pastor? O escritor de Hebreus vai dizer que no relato onde Deus desce sobre o Monte Sinai para entregar as tábuas da lei, tem lá fogo. Tem fogo? Aí dos versículos 7 a 11. Tem, pastor? Tem no versículo 8. O escritor de Hebreus vai falar também de escuridão. Tem escuridão aí dos versículos 7 a 11? Tem, pastor? Tem no versículo 9. O escritor de Hebreus vai falar que lá no Sinai teve trevas. Tem trevas aí do 7 a 11? Tem, pastor? Tem no versículo 11. E também, irmãos, nós sabemos que o Monte Sinai, de fato, se abalou, como nós encontramos no versículo 7. Em referência a essa história que Davi se utiliza nesses versículos. Segunda história, amados irmãos. Na verdade, a segunda história é um aglomerado de várias histórias das batalhas de Israel no livro de Josué. Onde nós encontramos isso, pastor? Nos versículos 12 a 14. Você já anotou? Segunda história são as batalhas de Israel, conforme o relato do livro de Josué. Versículos 12 a 14. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas flamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Ok, irmãos, eu não vou falar todas as histórias do livro de Josué, mas um exemplo é Josué capítulo de número 10.
Lá em Josué capítulo de número 10, anote esse texto, existe a batalha de Israel contra a Confederação do Sul. E no versículo 11 nós iremos ver que Deus enviou do céu uma chuva de pedras, como diz aí no Salmo 18, granizo. Em referência a essa segunda história, que Davi vai descrever como é que Deus agiu em meio ao seu sofrimento, os seus inimigos, as suas adversidades. Terceira história, pastor. Terceira história, eu acho que é a mais fácil de você descobrir. Olhe para o versículo de número 15. Você descobriu, o pastor vai ficar felizão, porque eu já sei que você está lendo a Bíblia. O que é que diz aí, irmãos? Sim, 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 com certeza. Descobriu a terceira história? Pastor, tem a ver com o quê? Tem a ver com Israel. Não, pastor. Claro que tem a ver com Israel. Quer mais uma dica? Êxodo. Ficou fácil, né? Eu vou ler o 15 e vocês vão me dizer a terceira história, tá? Então se viu o leito das águas. Nem preciso continuar a leitura. Eu quero que agora você me diga a terceira história. Quando Deus abriu o mar vermelho, então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgado as tuas narinas. E Deus, irmão, de fato, abriu o mar vermelho, né? O povo viu o leito das águas e o povo passou, então, a pé enxuto. Então, queridos irmãos, verdadeiramente Deus pode usar a tempestade, trovões, raios, chuva de pedras para libertar o seu povo. Agora eu preciso fazer uma outra pergunta para vocês. É o momento que o pastor vai acochar, tá? E quando os nossos inimigos são internos? Porque aqui o Salmo 18 está falando quando os nossos inimigos são outros. Os nossos inimigos são externos, estão fora de nós. Agora eu quero que você pense. E se os nossos inimigos estiverem dentro de nós? Estiverem nos nossos corações? Quando os nossos inimigos for a nossa velha natureza, como é que Deus age, irmãos? Vocês acham que Deus age da mesma forma como Deus descreve aqui no Salmo 18? Sim, não? Vou fazer algumas perguntas para vocês. Quem viu a tempestade no livro de Jonas para colocar de volta no caminho o profeta Fujão? Quem viu, irmãos? Deus enviou. Quando o reino do sul, o reino de Judá, seguiu o mesmo caminho pecaminoso do reino do norte, o reino de Israel, quem foi que enviou Nabucodonosor e o Império Babilônico para o seu povo? Quem foi que enviou, irmãos? Deus enviou. Ok. Quando no livro de Atos, né, e a igreja no livro de Atos tinha uma missão, a saber, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas no livro de Atos, irmãos, a igreja de Jerusalém ficou muito confortável nos seus limites. Eles não queriam ir por todo mundo e pregar o evangelho, eles queriam ficar no seu conforto. E respondam, quem foi que enviou, permitindo que a perseguição chegasse na porta daquela igreja, para que ela cumprisse a sua missão, saindo da cidade, se espalhando para outras regiões e, nesse interim, levando o evangelho onde quer que eles chegassem? Quem foi que fez isso, irmãos? Deus fez. Deus fez isso. Pastor, realmente, quando o Senhor disse que Deus irá utilizar de todos os meios para imprimir o caráter de Cristo em nossas vidas, o Senhor estava falando sério. Muito sério. Muito sério. Esse é o nosso Deus. E você precisa guardar essa frase no seu coração. Deus está muito mais preocupado com a nossa, do que com o nosso
Deus está muito mais preocupado com a nossa santidade do que com o nosso conforto, amados irmãos. Quer sejam os nossos inimigos sejam internos, quer sejam os nossos inimigos sejam externos, Deus pode usar trovões, Deus pode usar raios, Deus pode usar terremotos, Deus pode usar tempestades para nos colocar de volta ao trilho do verdadeiro e santo Evangelho. Agora eu preciso voltar, irmãos, para a nossa pergunta inicial. O que acontece quando Deus permite, aliás, quando Deus ordena as provações nas nossas vidas? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Por que Deus permite que o cristão, aliás, por que Deus ordena, por vezes, que o cristão passe pelo deserto? Deus envia o deserto para as nossas vidas. Porque Deus, às vezes, sopra forte, irmãos, sobre nós. Porque Deus, por vezes, nos prova. Por que Deus faz isso? Salmo 18, responde, pastor? Responde. Responde, irmãos. Tem 5 respostas no Salmo 18. Ei, eu vou passar as 5 respostas bem rápido, tá? Fica comigo? Amém? Veja como é que este Salmo responde a nossa pergunta. Porque Deus prova o cristão, porque Deus, por vezes, ordena o sofrimento em nossas vidas. Em primeiro lugar, irmãos, para colocar longe de nós os nossos inimigos. Veja o versículo de número 14, a parte A. Despediu as suas setas e o quê? Espalhou os meus inimigos. Lembre-se de Davi. 1 Samuel 23. Saul e os seus homens encurralaram Davi. E Deus, com uma notícia só, a saber, os filisteus invadiram da cidade de Israel. Saul teve que fugir, teve que abandonar o seu cerco contra Davi. Deus faz assim, irmãos. Deus, por vezes, permite adversidades, permite sofrimento, permite as provações, para, de fato, colocar longe de nós, como o texto diz, espalhar os nossos inimigos. Mais uma vez, quer eles sejam externos, quer eles sejam internos. Segundo lugar, irmãos, segundo motivo pelo qual Deus pelo qual Deus ordena as provações em nossas vidas. Final do versículo 14, para derrotar os nossos inimigos. É isso que diz aí, ó. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Desbaratar, irmãos, é derrotar. Novamente, Deus, e nós vemos isso claramente na história de Israel. Raios, trovões, setas, tempestades, são recursos divinos que o Senhor se utiliza para derrotar os nossos adversários, quer eles estejam fora de nós, quer eles estejam dentro de nós. Terceiro motivo, irmãos, versículo 16, para nos tirar de situações adversas. Veja o que é que diz aí o versículo 16. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Quarto motivo, para nos servir de amparo, e o versículo é o 18. Assaltaram-me num dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de... E o quinto e último motivo, irmãos, para por fim nos levar para um lugar seguro e melhor. Versículo de número 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Então, irmãos, em suma, o que nós temos aqui, Deus é o nosso libertador. Esse é o tema central do versículo de número 18. A gente olha para esse salmo, a gente tem que sempre fazer referência a isso. Deus é o nosso libertador. E pastor, como é que Deus, por vezes, nos liberta? Com tempestade, com trovões, com raios, abalando as estruturas dos montes, abalando as estruturas da terra, abalando os fundamentos dos céus e dos mares. É assim que Deus age, irmãos, de forma tremenda para nos libertar dos nossos adversários. Agora, irmãos, chegou a parte que eu mais amo na pregação. Porque é impossível
a gente olhar para o Salmo de número 18 e não perceber Cristo presente nesse Salmo. Você já percebeu, porque é o momento que eu mais amo, né? É quando a gente fala de Cristo. E aqui, irmãos, perceba como é que Deus age, como é que o Deus libertador age para libertar Davi ou o seu povo, através de... Vai, irmão, é só repetir o que o pastor tem dito até agora. Através de raios, fogo, estádio, setas, trovões. Irmãos, escutem isso. Houve um dia que, enquanto o Filho de Deus, Cristo Jesus, estava nos salvando, Deus também abalou as estruturas da natureza. Você percebe como do Salmo 18 a gente consegue chegar até Cristo? Como a gente sai da nossa tempestade, nos nossos desertos, e a gente consegue chegar à ação redentora e salvadora de Cristo Jesus sobre a vida dos seus filhos? Pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Alguém não percebeu isso na Bíblia? No dia em que Cristo morreu para nos salvar, Deus abalou os fundamentos da natureza. Alguém já viu isso? Alguém já percebeu? Não? 2 textos. Vamos lá, primeiro texto, Lucas 23. Todo mundo abrindo no Lucas 23. Versículos 44 e 45. Lucas 23, 44 e 45. Diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Texto similar, Mateus 27. Vamos lá? Agora Mateus 27. Voltando, todo mundo para Mateus 27. E aí a gente vai ler os versículos 45, 51 a 53. Mateus 27, versículos 45, 51 e até o 53. Diz assim, 45. Desde a hora sexta até a hora 9, houve trevas sobre toda a terra. Pulando para o 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que dia lindo é quando Deus abala as estruturas da natureza. Quando Deus escurece o sol. Quando Deus traz trevas sobre a terra. Porque foi nesse dia, irmãos, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, fez expiação, irmãos, pelos nossos pecados, e nos salvou, e nos deu nova vida com o Pai. Não estou satisfeito. Porque Deus não abalou apenas a estrutura da natureza quando Cristo morreu, no dia em que Cristo morreu. Deus fez a mesma coisa, ou coisas análogas, quando também Cristo ressuscitou. Pastor, nunca vi isso na Bíblia. Você está ainda em Mateus 27? 28. Os 2 primeiros versículos. Mateus 28, versículos 1 e 2. Quando Cristo ressuscitou, pastor, nós vemos também Deus mexendo com as estruturas da natureza. Vemos, irmãos, vemos sim. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2, presta atenção no 2. E eis que houve... Não, terremoto não. Vamos lá? Eis que houve grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, moveu a pedra e sentou-se sobre ela.
Irmãos, que de todo dia é quando Deus manda trovões, tempestades, raios, setas, abala a estrutura dos céus, da terra, dos mares. Porque podem crer, é o dia em que Deus está nos salvando, nos libertando. Deus faz assim, pastor? Deus faz. Deus faz assim, irmãos. Deus fez assim na vida de Davi. Enquanto Deus agia, Davi olha para a história de Israel e diz: Deus fez de novo na minha vida. Olha, do jeito que aconteceu com Israel lá, Deus fez os montes tremerem, onde Deus trouxe escuridade, onde Deus fez chover granizo, Deus também fez a mesma coisa na minha vida. Óbvio que a sua maneira, mas Deus fez. E por vezes, irmãos, Deus faz assim com a gente. Pastor, parece que o Senhor está falando da minha vida hoje. Que eu percebo, pastor, que é exatamente isso que está acontecendo comigo. É tempestade, pastor. Parece que são raios. Pastor, parece que são trovões. O chão debaixo dos meus pés, pastor, sabe, mexe, pastor. Não está firme, não. Parece que em qualquer momento os meus pés vão desabar. O céu, pastor, quando eu olho para o céu, eu sinto que a coisa não está normal. Como dizem por aí, né? O céu está de bronze, né? É de bronze? O céu está de bronze. Pastor, o céu, o tempo está pesado. O tempo está complicado. Em dia sim, dia também, é só raio chegando. É só granizo descendo, pastor. São pedras pesadas que às vezes eu tenho que me esquivar. Pastor, os mares pelo qual o meu barquinho está atravessando, pastor, mas está agitado. O vento está soprando, pastor. As ondas são altas. Eu penso, assim como os discípulos pensaram, que a gente vai de fato submergir. E eu, assim como eles, estou perguntando: Senhor, será que não te importa que pereçamos? Por vezes, pastor, eu me vejo fazendo essa pergunta em oração diante de Deus. Não com essas palavras, não de maneira tão forte, mas por vezes, irmãos, pastor, eu me pego nesse tipo de pensamento: será que Deus não está vendo? Será que Deus não está percebendo? E aí, meu querido irmão, você tem que sair dessa noite entendendo por que Deus faz isso. Não é para te punir, é para te salvar. E a pergunta que eu te faço é se você já sabe de que Deus está te salvando no meio dessa tempestade. Quando a tempestade é o Senhor, não é para te punir, é para te salvar. Eu quero que você reflita comigo. Quais são as situações, quais são os inimigos externos e internos que Deus está te libertando, que Deus está tentando te salvar no meio dessa provação, no meio desse sofrimento que Ele está ordenando sobre a sua vida. É sobre isso que, pensando nisso, ciente disso, você precisa sair daqui essa noite. Por que, pastor? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus ordenou isso na minha vida? E aí, irmãos, as respostas são muitas, desde as mais triviais, né? Mas cuidar com a sua saúde. Às vezes Deus permite aí uma notícia, um diagnóstico não tão bom, para que a gente acorde, tenha cuidado com a sua saúde. Ou então, Deus nos permite passar pelo acocho financeiro, né, para que a gente tenha mais cuidado com os nossos gastos, uma forma que a gente administra o dinheiro que Deus nos manda. Mas por vezes, irmãos, são questões mais importantes, como por exemplo, as pessoas que estão ao nosso redor. Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor e com aquilo que você tem falado para elas. Você não pode, assim, confiar em todo mundo, não. E por vezes, tempestades acontecem porque a gente confia demais. E tem ao nosso redor pessoas que não deveriam estar. Por vezes, Deus permite tempestade, irmãos, para que a gente preste mais atenção nos nossos filhos.
ou no nosso casamento, ou em ambos. Você percebe como é que Deus age para dar aquele start na nossa vida? Mas por vezes, irmãos, são questões espirituais. Pecados, velhas práticas, velhos erros, nossa velha natureza. E Deus está ordenando que o nosso barquinho passe pela tempestade para tirar esses velhos hábitos e a nossa velha natureza do nosso coração. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso por quê? Pastor, eu vou escrever essa frase aqui no meu caderno. Por que Deus faz isso? Porque Deus está mais interessado na nossa do que no nosso conforto. Ele tudo irá fazer para imprimir o caráter de Cristo nos nossos corações. Porque é a coisa que mais interessa a Deus é imprimir o caráter do seu Filho em nossos corações. Então saia nessa noite refletindo nessa pergunta. Por que Deus está fazendo isso? Ou para que Deus está fazendo isso? Saia nessa noite com essa pergunta, amém?